Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Temos muitas coisas para fazer hoje. E eu quero, dentro do que tenho como instrução, ver se nós conseguimos concluir esse culto às 20 horas. Amém? Eu tenho tentado, tenho me esforçado nos cultos de ceia, mas eu não tenho conseguido. Vocês podem sentar, obrigado. Se eu precisar, eu chamo vocês. Glória a Deus. E eu ficava pensando em casa, e eu gosto muito quando aquilo que o Espírito me dá como instrução, me guia, né? Ele, quando a gente chega na igreja, que se inicia o louvor, ele vai confirmando. Eu gosto muito disso, de ministrar nessa condição, porque aí eu tenho uma certeza que aquilo que o Espírito havia tratado comigo, né, aquilo que eu imaginava, né, trazer para edificar o corpo de Cristo, a igreja, né, e aí confirma pelo louvor, quando o Espírito confirma através do louvor, aí a gente pode entrar com mais segurança nisso, a gente pode entrar com mais convicção, e aí a gente pode ficar livre mesmo, sabendo que não é a carne que quer ensinar aquelas coisas, né? Muitas vezes a carne apresenta, né, os sentimentos, apresenta alguma coisa, e você acaba indo por ela e acaba edificando a igreja, mas não da forma, né, firme que Deus quer, né? Você é alcançado, eu sou alcançado, mas o bom mesmo é quando existem as confirmações. E aí eu fico muito feliz, né, quando elas acontecem. Eu ficava pensando em casa esses dias, se verdadeiramente nós sabemos de quem somos. Eu não sei se você sabe de quem você é, né? Talvez você pense em várias pessoas, pensa no seu pai, pensa na sua mãe, você tem que pensar mesmo, mas verdadeiramente nós sabemos de quem somos, ou pelo menos temos vivido nessa certeza. Eu quero que você pense mesmo um pouquinho nisso, e no final das contas nós vamos poder responder para nós mesmos. Isso é uma pergunta que ela é aberta, mas a gente só vai conseguir ter a resposta dela no final, e se nós quisermos entender. Se nós até o final decidirmos não ter a resposta ainda, nós vamos sair daqui para casa, tudo bem, ouviu a palavra, mas aí, sem a resposta necessária, você a partir de amanhã, ou quando sair daqui, você vai ficar na mesma condição que está. Então, o propósito de Deus não é que você venha à igreja, que você ouça a palavra e que volte para casa do mesmo jeito. Não faria sentido isso para Deus. É importante nós virmos à igreja, ouvirmos a palavra, que é a verdade, conhecendo a verdade, e começar agora a viver a verdade. E quando nós fazemos isso, né, somos favorecidos por Deus. Ele que tem o maior interesse em nos favorecer, Ele que tem o maior interesse em nos ver bem, e Ele que é o dono da própria palavra, Ele que é a própria palavra. Então Ele quer nos alcançar, Ele quer nos favorecer, mas tem essas coisas que nós precisamos trazer à realidade, porque tem muita gente, irmãos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que estão sem rumos, achando que são de qualquer um, e nós não somos de qualquer um. Nós precisamos entender, temos um alguém, um ser, um Deus que nos ama, e que Ele mesmo decidiu, né, fazer algo em prol de nós. Nós não tínhamos a condição, nós não sabíamos, nós não podíamos, e Ele preparou todas as coisas.
a fim de nos beneficiar, a fim de nos livrar da condição terrível que vivíamos para uma condição maravilhosa. Agora, é bem verdade que ainda não estamos conseguindo, quando eu digo estamos, eu digo na grande maioria, não estamos conseguindo desfrutar dessa vida maravilhosa que Deus projetou para nós. Eu não sei se você hoje vive a vida que você sonhou viver. Eu não sei se todos os seus sonhos, todos os seus desejos já foram realizados naturalmente. Falo naturalmente porque, de acordo com a palavra, se nós chamarmos a existência, elas chegarão, porque isso é por fé. Nós declaramos o que queremos e teremos, mas existiam algumas coisas que nós não tínhamos como fazer. Nós não tínhamos, por exemplo, como pagar o preço pela nossa liberdade. Nós não tínhamos como nos justificar. Nós não tínhamos como nos tornar filhos de Deus, se não por uma decisão, se não por um ato. Nós não tínhamos essa condição. Tudo isso foi feito através de uma obediência, através de um homem que decidiu nos favorecer em todas as coisas. Mas, mesmo assim, muitos de nós ainda não estamos desfrutando da vida que foi conquistada lá na cruz. E eu sei, irmãos, que quando a gente começa a falar essas coisas, alguns questionamentos começam a saltar dentro de nós. Então, por quê? Se já foi conquistado, por que ainda não? É preciso a gente entender que aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz, nós vamos trazer à existência quando o nosso coração estiver verdadeiramente ajustado com as coisas de Deus. Não adianta nós querermos que Deus abra as janelas do céu sobre nós, se nós não honramos Ele no que diz respeito a dízimos e ofertas. Nós não podemos esperar que Deus nos favoreça nessa condição. Nós não podemos esperar colher se nós não plantamos. Nós não podemos essas coisas. Então, se queremos o resultado, temos que fazer alguma coisa para colhermos os resultados. Agora, a pergunta que volta novamente: você sabe de quem você é? Você tem declarado verdadeiramente de quem você é? Ou você tem feito escolhas e tem decidido quem é o seu tutor, quem é o seu guia espiritual? Você acha que Deus tem sido o seu Senhor mesmo? Ou nós temos dito que Ele é, mas na hora de apresentar que Ele é, nós não estamos apresentando, nós estamos falhando nisso. E é preciso entender, se nós dizemos que Ele é, e eu sei que Ele é, então nós precisamos agora apresentar as ferramentas. Quando alguém chegar para nós, ou quando tivermos necessidade de algo, então nós temos, se Ele é Senhor, se Ele é dono, então nós temos que buscar primeiramente o reino dEle e a justiça dEle, ou seja, nos voltar totalmente para Ele. Amém? Não adianta, irmão, nós dizermos que somos de Deus, mas quando é no momento, a gente busca outra pessoa. Confiamos em pessoas mais do que confiamos em Deus. Deixa eu trazer um alerta para você. Eu não teria a capacidade de ir para a cruz por você. Certamente, deixa eu te dizer, certamente eu não iria. Eu não iria. Eu não vou estar com hipocrisia de dizer, eu acho que eu iria. Não, eu nem acho, é certeza, eu não iria.
Eu não sei se tem alguém aqui que iria para a cruz por alguém, eu não sei. Se tem alguém aqui que iria para a cruz para evitar que alguém fosse, você tem a sua consciência. Mas eu não quero que você se manifeste. Eu estou dizendo eu não iria, estou assumindo isso. O amor que eu tenho não daria a condição de me levar à cruz por você. Agora, aquele que é amor, aquele que foi apresentado como amor, esse sim, teve e terá a capacidade, se assim for necessário novamente, dele ir à cruz, ele vai para te resgatar. Ele, só ele, amém? E no mais, irmãos, é a gente prestar atenção o que a Bíblia diz. Eu só quero que você fique hoje ligado em alguns textos que eu vou ler. Na verdade, hoje eu vou apenas quase ler, mas lendo para lhe trazer a consciência de quem você é, como você foi conquistado, para que você foi conquistado. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça, eu vou orar, nós vamos orar juntos, e eu vou partir desse ponto para nós entendermos um pouco melhor. Pai, no nome de Jesus, eu sou grato pela sua bondade, eu sou grato pelo seu amor. Obrigado porque nessa noite o Senhor juntou o seu povo nesse ambiente, nesse prédio, nesse local, que guiado pelo teu Espírito, nós chegamos e estamos aqui com um propósito que é te adorar, te bendizer, te exaltar. Para isso estamos aqui, Senhor. E nessa noite eu quero que o Senhor nos encharque com a sua palavra, eu quero que o Senhor alcance o nosso coração com a sua palavra, eu quero que verdadeiramente o Senhor possa nos apresentar o que precisamos para que com as ferramentas certas nós possamos conduzir-nos até você, que é o nosso verdadeiro e absoluto dono, porque você nos comprou e aquele que compra tem o direito, e mesmo assim você nos deixa livre para fazer a escolha. Eu te dou graças, eu te exalto, eu te bendigo, eu glorifico o teu santo nome, em o nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia para nós ganharmos tempo. Eu só tenho 45 minutos para fazer aqui na verdade eu só tenho 40 para nós fazermos o que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e assim nós vamos prosseguir. Glória a Deus. Aqui no versículo 4, Paulo traz algo já ao nosso respeito, nos favorecendo, dizendo da condição que ele nos coloca diante de Deus. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Começou a criar um retorno aqui, eu queria que tirasse, se fosse possível. Está com muito retorno aqui para mim. Se puder diminuir esse retorno, eu fico grato. Estava muito bom e de repente chegou esse retorno, está me atrapalhando. Aleluia. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz no versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu vou ficar por enquanto até esse parecer. Preste atenção, irmãos, ele está dizendo para nós termos o cuidado, né, de não trazermos entre nós coisas diferentes da comunhão. Ou seja, que nós precisamos pensar as mesmas coisas, precisamos conversar as mesmas coisas, precisamos ter o mesmo propósito para realizarmos aquilo que Ele nos comissionou para fazermos. Aí ele prossegue, no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, preste atenção, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Agora preste atenção, no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Quando eu li essa pergunta, eu parei também diante dela, e eu fiquei pensando, quantos grupos dentro de uma mesma congregação, quantas pessoas fazendo opções por ministros, quantas pessoas fazendo opções por pessoas. Parece, né, meio contraditório, mas é isso mesmo. Quantas pessoas fazendo opções por pessoas. E é dentro dessa linha de raciocínio que eu quero que você hoje pegue essa ferramenta para, se isso estiver existindo em você, você cavar uma cova bem profunda e jogar isso dentro e sepultar definitivamente. Nós não podemos, irmãos, dentro do corpo de Cristo, dividir Cristo. Nós não podemos fazer escolhas por pessoas em lugar de Cristo. A minha escolha tem que ser por Cristo. Nós não somos mais meninos para estarmos escolhendo pessoas para dependermos delas. Nós não podemos mais ser meninos para escolher quem nós queremos ouvir numa ministração. Nós não podemos mais ser meninos de dizer, se fulano estiver lá, eu estarei lá. Nós não podemos mais ser meninos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você não pode mais ser menino. Nós temos, irmãos, que de uma vez por todas, acabar com essas coisas. Não foi eu que paguei o preço pelo seu resgate. Não foi o seu ministro predileto que pagou o preço pelo seu resgate. Não foi aquele irmão que você tem ele com mais poder do que Deus que pagou o preço pelo seu resgate. O Todo-Poderoso é Deus, e quem pagou o preço pelo teu resgate foi Deus, irmãos. Precisamos de uma vez por todas acabar com esse negócio de ter opções para ouvir ministrações, opções para me aconselhar, opções para me postar algo na internet, opções para ir para o culto. Nós temos que parar com isso, irmãos. Eu não posso, como cristão, como alguém que foi comprado por Cristo, ainda viver nessas meninices. Deixa eu te dizer, isso chama-se meninice. Olhe para o seu irmão e diga, se você viver assim, misericórdia de você. Ele começa dizendo aqui, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Olha que coisa interessante.
Essas perguntas que ele faz aqui. Foi Paulo que fez essas coisas em prol de você? Deixa eu te perguntar, irmãos. Paulo, ele estava aqui escrevendo para a igreja que ele já havia fundado, e ele agora precisou de trazer algumas orientações, algumas exortações, algumas correções. E ele não começou a falar na correção que ele queria, ele não foi direto para a correção que ele queria para a igreja. Ele teve que começar a apresentar a razão pela qual a igreja tinha sido fundada, para o povo de Deus se reunir. Ele tinha que começar apresentando algo para chegar a dizer o ponto principal para qual ele estava escrevendo naquele momento, que era o que um filho estava ficando com a mulher do pai. Mas antes dele chegar nesse ponto, ele teve que começar a apresentar os pontos pelos quais aquela condição aconteceu dentro da igreja. E ele começou a dizer essas coisas. Foi Paulo, por acaso, eu vou ler de novo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Precisamos pensar nessas coisas, irmãos. Eu quero trazer a irmã Cleide. A irmã Cleide fica aqui na frente, porque eu vou usar ela como exemplo, mas eu quero também outra pessoa, né? Eu quero Alan. Vem cá, Alan, fica um de cada lado, né? Fica um de cada lado. E aí a gente vai discorrer um pouquinho disso aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo, Apolo, Paulo, não vai fazer a diferença, eu quero a simbologia. A Bíblia diz que foi Cristo que morreu na cruz. Você concorda comigo? Foi Cristo que morreu na cruz para nos livrar, para nos libertar, para nos tornar filhos, para nos dar a condição de liberdade, para nos dar a condição de mais do que vencedores. A Bíblia diz que foi Cristo que fez essas coisas. A Bíblia não diz que foi Paulo, não diz que foi Apolo, diz que foi Cristo. Mas Paulo, ele entra dizendo, por acaso Cristo está dividido? Agora você vem com essa história de eu sou de Paulo, ou eu só aceito o que Paulo disser. O que Paulo me instruir para fazer, eu vou fazer. Se Paulo é quem for ministrar, aí eu fico com alegria na igreja. Mas, se Apolo me ensinar, se Apolo for ensinar, aí eu me alegro. Isso é outro grupo na igreja. Se Apolo for ensinar, aí eu vou com prazer para o culto. Se Apolo for me aconselhar, aí eu tenho prazer em ouvir o aconselhamento. Eu só procuro para me aconselhar se for Apolo. Se for Paulo, eu posso até ouvir, mas eu não dou muita atenção ao conselho dele não, porque o meu negócio é com Apolo, porque eu sou dele. E aí Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido? Tanto Paulo como Apolo não são de Cristo? Será que o mesmo Cristo, o mesmo Espírito que habita em Apolo, não é o mesmo Espírito que habita em Paulo? Se é o mesmo Espírito, e é por causa dele que nós vivemos, se foi ele que nos resgatou, se foi ele que pagou o preço pela nossa liberdade, se foi ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, se foi ele, por que estamos dividindo ele? Por que estamos fazendo escolhas, irmãos? Você acha que é justo fazer uma escolha quando essa escolha muitas vezes tem deixado Cristo de lado?
Eu não acho que seja justo. A Bíblia diz, Deus dizendo que a quem honra, honra. Mas ele diz que a glória dele, ele não divide com ninguém. Olhe para a pessoa que está do lado e diga, vá se acostumando. Porque você não vai ter glória não. A glória é de Deus, irmãos. Fica consciente disso. A glória é dele. Ninguém morreria na cruz por você. Ele ousou morrer. A glória é dele, irmãos. Ninguém pagaria o preço pelo teu resgate. Não teria a condição. Outro ser não teria a condição. Ele teve e ele quis e ele pagou. E a gente prossegue. Obrigado, os dois. Versículo 18, vai para o 18. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem em Paulo. É assim que está escrito? Está escrito como na sua Bíblia. Aprove a Deus salvar os que creem nele, irmãos, pela loucura da pregação. É crer em quem, meu irmão, que a Bíblia se refere? Pela loucura da pregação. Tu crestes em quem? Por que tu nasceste de novo? Quem foi que te deu a condição de nascer de novo? Foi Paulo? Foi Apolo? Será que Paulo ou Apolo já não tiveram a mesma sorte que nós tivemos? Tu já paraste para pensar nisso? Que eles reconhecem, tanto Paulo como Apolo, eles reconhecem que são pregadores da palavra, ministros do evangelho, porque alguém ousou morrer por eles? Preste atenção, irmãos, como nós podemos desprezar a Cristo que salvou Paulo, salvou Apolo, e agora nós ficamos, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu só quero se for Paulo, eu só quero se for Apolo, eu só vou se for Paulo, eu só vou se for Apolo, eu só obedeço se for a Paulo, eu só obedeço se for Apolo. Nós não deveríamos pensar o contrário não, irmãos. Se Deus me disser a respeito de Paulo, aí eu vou andar de acordo. Se Deus me disser a respeito de Apolo, eu vou andar de acordo. Preste atenção, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia tem cuidado de nós. Sabe, isso é cuidado de Deus conosco. Porque se Apolo cair, e se Paulo cair, como é que você vai ficar? Qual será a sua condição? Você vai prosseguir em quem agora? Ou você acha que Paulo e Apolo não podem cair? Quem acha que Paulo e Apolo não podem cair? Certamente podem, irmão, são homens. E a nossa confiança não tem que estar em homens. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Põe a tua confiança em Deus. A tua expectativa tem que ser em Deus, tem que estar em Deus. Tudo que você precisa de conselhos, lá em Deus tem em ampla suficiência.
Aleluia. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora eu quero que você vá para o capítulo 2, versículo 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Eu vou ler de novo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho interessante que ele não diz que Paulo tem preparado alguma coisa para aqueles que amam a ele. Eu acho interessante que ele não diz que Apolo tem preparado alguma coisa para aqueles que amam a ele. Ou seja, como Cristo não está dividido, todas as coisas devem estar focadas nele. Quando dividimos Cristo por opções a pessoas, eu não estou dizendo, irmãos, que você não vai ter uma pessoa espiritual que possa lhe aconselhar. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo, com todas as letras, que você não pode se mover por causa de pessoas. Você tem que se mover por causa de Cristo, irmãos. É Ele que vai te dar a condição. Pessoas podem te ajudar. Pessoas podem te aconselhar. Para que você chegue em Cristo e deixe Ele realizar o que Ele quer na tua vida. É assim que nós temos que ter pessoas espirituais para nos conduzir. Ela nos conduzindo, olha, estou aqui, mas eu não sou quem vou resolver tua situação. A tua situação, ela deve estar nas mãos do Senhor, que é quem tem o poder de transformar situações. É Deus que vai fazer essas coisas, irmãos. Não é homem que vai transformar situações. Não é homem que vai convencer o que tiver de convencer. Não é homem que vai dar ordem às trevas. É Deus que vai dizer: ei, com ele não. É Deus que vai determinar. Até hoje você mexeu com ele. A partir de hoje, encerra essa brincadeira aí. Você já não tem mais direito de tocar nele. Quando, irmãos, quando nós verdadeiramente nos prostrarmos diante dele e dissermos: Senhor, eu sou teu, a minha dependência é no Senhor, eu te busco de manhã, te busco de tarde, te busco à noite. Conselhos chegam a mim através de pessoas, mas eu sei que só o Senhor é Deus para resolver a minha situação. É assim que nós, como cristãos, precisamos nos mover enquanto estivermos aqui, irmãos. A minha dependência é do Senhor. A minha salvação é do Senhor. O meu conselho vem do Senhor. A sabedoria que eu preciso virá do Senhor. Por meio dele, eu me movo. Aí você pode dizer: aonde for existir uma pregação,
Eu terei prazer de ir lá, porque será o meu Senhor falando comigo através de um dos filhos dele. Eu não posso estar fazendo escolhas, irmãos. Eu não tenho essa liberdade de fazer escolhas por pessoas. Deixa eu te dizer isso. Eu não tenho a liberdade de fazer escolhas por pessoas. Eu já escolhi ser prisioneiro de Cristo. Deixa eu te dizer, talvez você não tenha pensado nisso, mas quando você nasceu de novo, você se tornou prisioneiro de Cristo. Ele é teu Senhor. Não foi Ele que disse, diga que eu sou Senhor, não. Foi você que decidiu dizer, o Senhor é o meu Senhor. Ou alguém te obrigou a tu dizer isso? Não, você decidiu. Você decidiu fazer essa confissão diante dos homens e perante Ele. Você decidiu dizer, a partir de hoje, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, sentado à direita de Deus, e eu te reconheço agora diante dessas pessoas, que verdadeiramente o Senhor, é Filho dele, que deu a vida por mim na cruz, que me salvou. E eu te confesso como Senhor e te confesso como meu Salvador. É essa confissão que você fez. Você não disse que confessava Paulo como Senhor seu, você não disse que confessava Apolo como Senhor seu, porque se fizesse isto, estaríamos dividindo Cristo. E nós não podemos dividir Cristo. Cristo é o autor, irmãos, da minha vida e da sua vida. Por causa dele existimos. Diga para o seu irmão, por causa de Cristo. Diga, é por causa dele. Não é por causa de Paulo e nem é por causa de Apolo que você existe. É por causa de Cristo. Aleluia. Versículo 15. Ele diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, irmãos, se nós temos a mente de Cristo, por que dependemos de Paulo e de Apolo? Pensa um pouco nisso. Se nós temos a mente de Cristo, por que dependemos de Paulo e de Apolo? Por que dizermos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Se eu tenho a mente de Cristo, e essa mente pode me conduzir a toda a verdade, pode me auxiliar a todas as coisas. Agora deixa eu dizer algo que talvez lhe choque. O problema, irmãos, é a preguiça. O problema é a preguiça, que é mais fácil eu procurar Paulo, é mais fácil eu procurar Paulo, procurar Apolo, do que eu me colocar diante de Deus, ao qual não estou vendo, e passar 2, 3 horas conversando com Ele. É muito mais fácil eu procurar Paulo e procurar Apolo, porque eu não vou ter trabalho de procurar na Bíblia o que Cristo quer falar comigo. É muito mais fácil eu depender de alguém que eu estou vendo, do que acreditar em alguém que eu não estou vendo. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu tocar em Paulo, eu tocar em Apolo, do que tocar em Deus. Porque tocar em Deus, irmãos, requer muito mais esforço. Tocar em Deus requer fé. Tocar em Deus requer largar coisas para ficar na presença dEle. Então são essas coisas que nós precisamos entender.
E quando nós entendermos isso, pessoas que a gente tem enchido tanto o saco, irmãos, vão poder ter tempo para elas mesmas terem a comunhão que elas precisam ter com Deus, para elas crescerem e poderem ser usadas naquilo que Deus tem projetado para elas. Deixa eu te dizer, irmãos, pessoas não têm chegado ao nível que Deus tem projetado, porque eu e você estamos enchendo o saco dela o dia todo, achando que ela é Deus. É tempo de, como filhos, procurarmos o Pai. É tempo de, como filhos, nos entregar a Ele. Deixa eu te dizer, Ele tem prazer nisso, irmãos. Deixa eu te dizer, se você procurar Deus e passar o dia todinho com Ele, você não atrapalhou Deus em nada. Mas se você procurar Paulo ou procurar Apolo, Paulo e Apolo vão ter prejuízo no dia deles, porque eles não poderão fazer ou arcar com os compromissos deles. Você entende isso, irmãos? Que quando você divide Cristo, você prejudica o corpo. Nós não podemos mais viver nessa condição de meninos. Eu tenho que depender de Cristo. Eu tenho que me dirigir a Cristo. Eu tenho que me esforçar para trazer a presença de Cristo para mim. Eu preciso me esforçar para sentar no meu quarto ou entrar para o lugar secreto e ouvir a voz dele. É fácil ouvir a voz de pessoas. É só nós irmos até ela, nós vamos ouvir a voz dela. Mas ouvir a voz de Cristo, irmãos, requer muito mais esforço. Requer muito mais empenho. Requer muito mais dedicação. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a nossa esperança, a nossa satisfação está em Cristo, não em pessoas. Amém? Eu vou ler mais para nós encerrarmos. Aleluia. Vá para o capítulo 7, capítulo 6. Versículo 19. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deixa eu te dizer, irmãos, tem muita gente pensando que ela é independente. Tem muita gente pensando que é independente. Eu não preciso de ninguém. Você precisa, sim. Você precisa de alguém. Esse alguém principal que nós precisamos é Cristo. É para Ele que devemos nos achegar. É a Ele que devemos recorrer. Quando tivermos comunhão com Ele, Ele vai dizer: procure Paulo ou procure Apolo. Viu que ficou diferente agora? Quando nós tivermos a comunhão com Ele, Ele vai dizer: procure Paulo ou procure Apolo, porque eles vão te dar um conselho. Vocês lembram quando Saulo estava orando? Quando Pedro estava orando, Deus falou para outros homens, em outro lugar: vá até eles, porque eles precisam de você. Pedro virá para dizer o que vocês precisam de ouvir, mas Paulo precisa que você vá lá e livre ele da cegueira. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando nos colocamos diante de Deus, aí Deus envia os Paulos e envia os Apolos. E aí as nossas vidas são alcançadas pelo poder de Deus que vai operar através deles.
Eu acho interessante quando ele diz: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai ao Deus no vosso corpo. Vá para o capítulo 7, versículo 23. Aí ele diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de quem? Diga essa palavra final para eu escutar. Não vos torneis escravos de quem? E por que você está se tornando escravo de homem? Lembra do preço que foi pago por você? E por que agora você está se tornando escravo de homens? Não, eu dependo dos conselhos de fulano. Se Cicrano não falar comigo através disso aqui, eu não vou prosseguir. Ei, quem é que pagou o preço por você? Não foi eu, deixa eu te dizer, não foi eu que paguei o preço por você. Da mesma condição que eu disse no princípio, que eu não irei para a cruz, não teria a capacidade de ir para a cruz para lhe salvar ou para salvar alguém, eu estou te dizendo, não foi eu que te comprei. Estou aqui para cooperar contigo, para te ajudar, mas não foi eu que te comprei. Eu vou ler de novo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Aí ele diz: irmãos, cada um permaneça diante de quem? De quem? De Deus. Cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Você foi chamado para quê? Para ser prisioneiro ou para ser livre? Então é na liberdade que você tem que andar, irmãos. Você não pode mais se tornar prisioneiro de alguém. Não, se eu não ouvir alguém, eu não tenho como prosseguir. Não, é se você não ouvir Deus, você não terá como prosseguir. Mas você é filho dele e ele está 24 horas disponível para te ouvir e para te aconselhar. Agora nós precisamos largar a preguiça espiritual e nos achegarmos a Deus, que nos aguarda todos os dias, todos os instantes, com grande expectativa para conversar conosco. Achegue-se a mim, e eu me achegarei a vós. É assim que ele diz. Vá lá para 1 de Pedro. Eu quero fechar com um versículo que o pastor Júnior leu, confirmando, né? Além da música já ter me dito que seria, né? O pastor Júnior leu o versículo para confirmar, e eu muito rápido peguei e marquei, porque eu queria mesmo encerrar com ele. Porque eu gosto, irmãos, quando Deus confirma. Porque aí você sai daqui com as ferramentas para você adquirir o que você precisa e se livrar também do que precisa. Você hoje vai sair daqui com uma pá, uma picareta, um enxadeco e vai cavar o mais profundo que você puder e vai sepultar o que tem te separado verdadeiramente do amor de Deus. Amém? Faça isso. Depende de Deus. Se Paulo ou se Apolo morrer hoje, tu vai ficar como? Agora olhe para o seu irmão e diga: Deus, ele jamais morrerá. É tão difícil, irmão, da gente entender essas coisas, para nós colocarmos a nossa confiança nele. A minha confiança e a sua confiança tem que estar em Deus. Doa em você ou não, goste de você ou não, ache bom você ou não, chore você ou não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Capítulo 2 de 1 de Pedro,
versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Paulo e de Apolo. De quem? De Deus. E por que depender de Paulo e depender de Apolo? Por que defender essa bandeira? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu gosto de ministração de Apolo, mas não gosto de ministração de Paulo. Ou eu gosto de ministração de Paulo, mas eu não gosto de ministração de Apolo. Deixa eu te perguntar, irmãos, aonde você vai parar com essa escolha que é condenada pela Bíblia? Onde é que você acha que vai chegar com essa sua escolha ridícula? Grupos dentro da igreja, irmãos, isso é terrível. Isso é meninice. Isso é coisa de tolo. Pastor Lucílio, ele não está aqui, ele está lá na sala. Mas uma certa vez, ele disse algo muito interessante, e eu gosto de guardar quando uma frase é boa. Se não é boa, eu jogo ela no lixo, que eu não vou ficar com lixo no meu coração, não. Mas ele disse algo interessante. Eu não concordo, pastor, quando nós vamos ter algo na igreja com o ministro de fora e o ministro é anunciado. E nós vamos ter o mesmo tipo de evento com os ministros da igreja e eles são desprezados. Está certo isso, irmãos? Está não. A mesma honra que tem que dar para o de fora, tem que dar para o de casa. Eu não tenho que ir à igreja por causa de alguém. Não, eu vi na internet, está lá, está postado. Eu não tenho que ir por causa disso, irmãos. Eu tenho que ir por causa de ser guiado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus disser, vá para o Cafundó dos Judas, que Zezinho vai estar lá ministrando a palavra. Deixa eu te dizer, irmãos, eu não vou medir esforços. Eu vou sair de casa, eu vou lá para Cafundó dos Judas e vou me deleitar na pregação de Zezinho, porque eu sei que eu vou voltar para casa edificado. Agora eu não posso sair de casa, porque eu sei que aquela pessoa que eu gosto de ouvir vai ministrar em algum canto. Então, a honra que eu dou a um, eu tenho que dar a outro. E você fica livre quando aquele seu ministro preferido for ministrar em outro lugar. Isso também não é injusto, você honrar a vida dele. Se você entendeu, não, eu vou ouvir o que é que Deus tem para falar para mim através dele. Olha como é diferente, irmãos, do que eu vou ouvir alguém. Se for para ouvir alguém, você compra uma galinha de capoeira, compra o feijão verde, coloca o machixe, prepara, convida ele para a tua casa e vai ouvir ele. Faz isso, irmãos. Agora, você precisa ir para a igreja para ouvir Deus. Você precisa sair da sua casa e passar 2 horas sentados para ouvir Deus, para ser alcançado por Deus, para ter a sua vida transformada pelo poder da palavra, que Deus vai usar alguém para falar. Abre teu coração quando vier à igreja, para independente de quem seja, você ser abençoado, você ser edificado. Não vem para a igreja e quando vê o ministro dizer, eu já estou com sono, o ministro nem começou, você está dizendo, eu já estou com sono, hoje o culto não vai prestar, hoje é fulano, porque ele faz muito mimimi, porque ele fica parado no púlpito, porque ele faz munganga. Para com isso, irmãos. Para com isso tudo é meninice. Não foi para isso que Cristo morreu, irmãos.
Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, não foi com esse propósito. Aquele sangue derramado na cruz, foi para a gente viver como o versículo 10 de 1 Coríntios, pensando todas as mesmas coisas, tendo os mesmos sentimentos, irmãos, cuidando um do outro, se importando com o outro, dando honra a Ele, dando glória a Ele, louvores para Ele. Foi para isso, aquela condição da cruz, foi para isso, nos resgatar, nos livrar, irmãos. Foi para isso que aconteceu tudo que aconteceu lá na cruz. Para nós dependermos dEle, vivermos para Ele e por causa dEle. Amém? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te perguntar, irmãos. Eu estou encerrando essa parte. Eu vou precisar de 5 minutos para ministrar a ceia, 5, 10 minutos. Mas se tem alguém aqui, irmãos, que ainda não nasceu de novo, eu queria te convidar nessa noite. Se você está na igreja, é um admirador do Evangelho. Eu sou admirador do Evangelho, eu sou quase crente. Deixa eu te dizer, ser quase crente não vai te levar para o céu, não. Ser quase crente vai te dar a condição de começar a conhecer a letra. Mas nascendo de novo, o Espírito vai passar a habitar dentro de você, e você agora vai ter a sua dependência nele, vai crescer espiritualmente, vai viver uma vida digna. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para o Senhor, ou que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele nessa noite? Se demore não, porque eu vou celebrar a ceia, eu quero que você participe. Eu não quero que você saia daqui hoje à noite e não participe da ceia conosco. Tem alguém no nosso meio? Deixa eu te dizer, irmãos, eu nem deveria insistir. Mas nós estamos dando essa parada aqui, porque Deus quer te alcançar. Isso tudo porque Deus quer te alcançar. Essa parada, irmãos, é porque Deus sabe que tem alguém nessa condição. E você fica endurecendo o coração, sem voltar para Ele, achando que já voltou. Deixa eu te dizer, irmãos, o diabo ele é perito em enganar. Não ache que já voltou para Ele, quando você sabe que você nem sequer está tendo comunhão com Ele. Esteve na presença dEle, saiu da presença dEle, viveu as coisas do mundo, está na igreja agora, mas você sabe, se Ele voltar agora, meu nome não está escrito no livro da vida e eu não vou para a eternidade com Ele. Deixa eu te dizer, a escolha é sua, irmãos. Ô irmã, a escolha é sua. Eu fico livre de, se Deus procurar informação, no dia que eu me apresentar a Ele, eu poder dizer, eu convidei para ela voltar para o Senhor, mas ela não quis, ou Ele não quis. Sai da minha responsabilidade, e a responsabilidade é inteiramente sua, a partir de agora.